Momento de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vamos falar sobre as 73 mil sentenças que o tribunal completou em 2 meses de trabalho remoto. Kate. Bom dia, juíza. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pelo convite, viu? Legal, doutora, para começar esse bate-papo, os números são expressivos desse trabalho remoto. Eles aumentaram, viu? Mais de 73 mil sentenças, mais de 400 mil despachos. Eu gostaria que a senhora explicasse como tem sido a organização desse trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região durante a pandemia. Olha, esses números aumentaram porque de quando vocês fizeram a apuração até agora, nós tivemos mais 11 dias, né? Então, até o dia 28 de maio, esses números pularam para 90.799 sentenças e acórdãos. A gente tem uma TI, uma tecnologia de informação bastante conectada, bastante atuante, então a gente não parou nenhum minuto. A partir do dia 17 de março, quando a gente começou a fazer o trabalho remoto, até agora, a gente trabalha diuturnamente. No primeiro momento, muito embora os prazos processuais estivessem suspensos, o trabalho interno permaneceu, com atendimento telefônico a advogados, atendimento por e-mail, às vezes até atendimento por WhatsApp. Acordos feitos remotamente por videoconferências. Agora, mais recentemente, em abril, o CNJ disponibilizou uma ferramenta que é o Webex, que é uma ferramenta para videoconferências. E a gente já começou com tentativas de acordo por videoconferências e mais adiante a gente vai tentar fazer as audiências de instrução, mas aí precisa de uma conexão maior com os advogados, precisa acertar um pouco melhor com os advogados como essas audiências de instrução poderão ser realizadas. Mas os números aumentaram e eu queria falar isso, né? 90.799 sentenças e acórdãos, 140.195 decisões interlocutórias, são 545.739 despachos ordinatórios, 100 milhões de atos praticados por servidores. E a nossa tecnologia de informação é de ponta, por isso que os números conseguem ser tão expressivos e por isso que magistrados e funcionários continuaram trabalhando a todo vapor. Certo. Doutora, há algum procedimento, né, que o TRT teve de deixar de realizar neste momento? E se sim, quais são eles, né? No primeiro minuto, assim, nos primeiros meses, acho que nos primeiros 45 dias, os prazos ficaram suspensos por determinação do CNJ. Então, os prazos não correriam, até porque os advogados precisavam se organizar também, as empresas precisavam se organizar, os próprios trabalhadores, nem todos têm meios telemáticos para comunicação. Mas, logo em seguida, o CNJ liberou os processos por PJE. Eu acho que o grande diferencial do seu trabalho com relação às outras justiças é que nós somos majoritariamente eletrônicos. Desde 2012, a Justiça do Trabalho da 2ª Região já trabalha majoritariamente com processos eletrônicos. Então, só os processos muito antigos são processos que tramitam ainda no meio físico, e são esses os processos que ficam parados, porque a gente não pode adentrar no fórum para pegar esses processos. Então, eles têm que ser primeiro digitalizados para depois a gente dar continuidade a eles. E o segundo ponto que ficou também sem continuidade, mas agora há uma determinação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho para que a gente comece a se esforçar para que isso saia também, são as audiências de instrução, são aquelas audiências onde a gente ouve as partes, ouve as testemunhas para formar a nossa convicção e poder prolatar a decisão. Todos veem uma certa dificuldade nisso por conta do acesso aos meios telemáticos. Então, às vezes, a parte e as testemunhas, especialmente do lado do trabalhador, talvez não tenham os meios para conseguir entrar numa videoconferência. As OABs
estão vendo alguma forma de também conseguir auxiliar nisso. A OAB de São Bernardo, em especial, tem um projeto para auxiliar advogados e partes que não possuem esses meios telemáticos ou não têm habilidades com esses meios telemáticos, para ajudá-los a ingressar nesse universo e participar da audiência virtual, a audiência de instrução, porque a audiência de conciliação já é feita. Doutora, a audiência de instrução, como a senhora bem mencionou, deve ser feita, ou poderá ser feita virtualmente. Em quanto tempo? Essa é uma realidade, a senhora entende? É uma realidade, é uma realidade. Em outros regionais ela já está sendo realizada. Aqui no nosso tribunal, quando os advogados concordam com isso, quando as duas partes dizem nós temos os meios telemáticos para conseguir fazer essa audiência sem colocar ninguém em risco, sem que a testemunha precise se deslocar até o escritório, mantendo o distanciamento que é absolutamente necessário e que é determinado, o distanciamento é determinado pelo CNJ. Quando os advogados concordam, as audiências de instrução são realizadas. Perfeito. Agora, doutora, eu gostaria de perguntar para a senhora em relação às alterações que foram realizadas na legislação trabalhista nesses últimos meses, em relação à pandemia, claro, algumas medidas provisórias editadas pelo governo federal e também ratificadas pelo Legislativo. Em razão dessas mudanças, a senhora e os colegas observaram um aumento no número de casos relacionados à legislação trabalhista? Mais ações acabaram aparecendo no tribunal ou ainda não é possível fazer uma avaliação neste sentido? Olha, o número de ações, ele acabou caindo. Nós tínhamos, no mesmo período, né, de 17 de março até 28 de maio, que foi o cálculo que a gente fez, até 28 de maio de 2019, entraram 72.123 novas ações. Nesse mesmo lapso temporal, entraram 40.022 novas ações. Então, houve um decréscimo de 56%. Porém, não é porque temos menos problemas. A gente continua tendo muito problema e essas medidas provisórias trouxeram alguns outros problemas que não tínhamos. O problema o que dificultou essas pessoas a ajuizarem a ação foi o confinamento. Muitos escritórios de advocacia estavam fechados e, por isso, muita gente acabou não ajuizando a ação. Mas já dá para ter um termômetro de que tem bastante problema envolvendo aviso prévio. As maiores ações, né, que a gente tem nesse lapso temporal são aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia que não foi entregue, a multa dos artigos 477, férias proporcionais não pagas. E eu acho que, nesse primeiro momento, a gente não tem como mensurar quantas ações são as diretamente ligadas à Covid-19, mas várias com pedido de liberação do fundo de garantia, várias com relação à questão do factum principis, várias com relação à suspensão do contrato e inúmeros processos em que a empresa havia feito um acordo inicialmente, e com a pandemia, as atividades da própria empresa foram impactadas e a empresa não conseguiu mais honrar com o acordo que tinha afirmado, que tinha assinado anteriormente. Então, esses são os maiores processos que a gente tem. Sabendo que o reclamante tem até 2 anos após a demissão para entrar com uma ação, então a senhora entende que nos próximos meses certamente vão aparecer muitas ações relacionadas às demissões motivadas pela pandemia, doutora? Sim, acredito que sim. Muitas empresas realmente não têm como arcar com as verbas rescisórias, com os custos mesmo do processo e do trabalho, né, da rescisão contratual. Outras se aproveitam do momento e param de pagar os acordos, então a gente precisa separar o joio do trigo. E até ações, e acredito que vão entrar ações também envolvendo esse lapso temporal de 2 anos,
Porque se os prazos processuais foram suspensos, será que os prazos prescricionais, que não são prazos processuais, são prazos de direito material, também ficariam suspensos? Então, é outra discussão que vai surgir nos próximos meses. Certo. Doutora, a última pergunta para a gente poder encerrar aqui, o nosso tempo é curtinho no jornal. Como a senhora bem mencionou, muitas audiências, enfim, sessões acontecem no ambiente virtual, né? Então, a gente vê aí os servidores, os magistrados cumprindo, então, suas jornadas aí de casa, né? Realizando as audiências por videoconferência. E isso tem acontecido no judiciário e nas demais áreas aí, né? Todos muito presentes nesse ambiente virtual. Me parece que esse aspecto, então, do teletrabalho, num pós-pandemia, é capaz que muitas empresas acabem adotando aí por terem encontrado uma grande facilidade. A senhora acredita ou percebe essa movimentação também no judiciário? Sim, eu acho que o mundo mudou. Especialmente em segundo grau. Em segundo grau, as sessões são normalmente semanais, onde o advogado faz uma sustentação oral. É só o advogado com os desembargadores. Não há oitiva de partes, oitiva de testemunhas. Então, uma vez por semana, os advogados e os desembargadores reuniam-se para divulgar, fazer a sessão de julgamento. Isso acho que não volta mais, isso acho que vai ser telepresencial sempre, porque o advogado que está lá em Manaus consegue fazer uma sustentação oral sem precisar pegar avião, sem precisar se deslocar até o tribunal. Eu acho que isso vai economizar tempo de partes e de advogados e de magistrados e dinheiro. Vai economizar trajeto, vai economizar gastos do próprio tribunal com água, papel higiênico. As audiências de tentativa de conciliação também acho bastante pertinentes que elas sejam realizadas por videoconferência. Elas também vão tirar pessoas que estão no meio da rua, né, com seus carros para se dirigir até os fóruns. Eu acho que tudo mudou. Eu acho que nós teremos um novo normal quando o confinamento terminar. E muitas dessas mudanças eu vejo como mudanças positivas. Eu sou bastante otimista com relação ao futuro. É isso aí, importante entrevista, informações trazidas pela juíza Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro. Ela é juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eu quero agradecer demais a gentileza em atender ao nosso convite. Muito obrigado pelas informações, doutora. E volte mais vezes, esperamos contar com a sua participação em outras ocasiões aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado e boa semana. Eu agradeço muito a oportunidade de falar o nosso ponto de vista, essa janela que foi aberta pela Alesp. Obrigada mesmo. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.